Capítulo 12 do Evangelho de Mateus apresenta uma série de confrontos entre Jesus e os líderes religiosos da época, os fariseus, focados na interpretação e aplicação da lei mosaica, especialmente em relação ao sábado. Nos versículos de 9 a 14, encontramos uma narrativa profundamente reveladora, não apenas sobre as práticas do sábado, mas também sobre princípios maiores que regem o reino de Deus, como compaixão, misericórdia e justiça. Este trecho do Evangelho nos convida a refletir sobre a essência da lei de Deus e o coração do seu legislador. A história começa quando Jesus entra numa sinagoga e se depara com um homem com a mão ressequida. Este cenário serve como pano de fundo para uma prova orquestrada pelos fariseus que questionam Jesus sobre a legalidade de curar no sábado, visando acusá-lo de violar a santidade desse dia. A resposta de Jesus, juntamente com seu ato de cura, desvenda não apenas seu poder divino, mas também sua compreensão profunda do propósito das leis de Deus. Promover a vida e o bem-estar ao invés de opressão e sofrimento. Esse episódio destaca o contraste entre a prática rígida das tradições humanas e a vivência autêntica da lei do amor e da compaixão, estabelecendo um marco fundamental no ministério de Jesus e em seu ensino sobre o verdadeiro significado do descanso sabático. E é sobre isso que vamos refletir nessa mensagem. Então, deixe o like, se inscreva no canal e ative todas as notificações para não perder nenhuma das nossas mensagens e fique comigo até o final porque há uma palavra de Deus para você. E partindo dali entrou na sinagoga deles, e eis que estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequidas. E eles perguntaram-lhe dizendo: é lícito curar nos sábados? Para o poderem acusar. Jesus esclarece que o sábado, como instituição divina, foi criado para beneficiar o ser humano e não para ser um fardo ou fonte de sofrimento. Isso significa que o bem-estar humano deve ser uma consideração fundamental na observância do sábado. A intenção original de Deus ao estabelecer o sábado era proporcionar ao homem um tempo de descanso e renovação, tanto física quanto espiritualmente. Ao dizer isso, Jesus critica a interpretação rigorosa e legalista dos fariseus que se concentravam mais nas regras específicas de observância do que no espírito por trás dessas regras. Ele desafia a visão de que a observância religiosa deve ser marcada por restrições que ignoram as necessidades humanas básicas. A declaração de Jesus reafirma a importância de misericórdia, compaixão e cuidado pelo próximo como princípios que superam as regras cerimoniais. Isso está alinhado com seu ensino geral de que o amor a Deus e ao próximo são os maiores mandamentos. Implicitamente, Jesus está afirmando sua autoridade para interpretar a lei, inclusive as regras do sábado. Ele, sendo o Senhor, tem o poder de explicar o verdadeiro significado e propósito das leis de Deus. Uma das coisas que o Senhor Jesus nos ensina nesse contexto é que misericórdia, a prática da misericórdia, não tem agenda nem horário. Sim, não existe um dia, um momento específico para praticar o amor de Deus ao próximo. E isso fica muito claro em Lucas capítulo 10, versículos de 33 a 34, onde o Senhor Jesus conta a parábola do bom samaritano. O bom samaritano estava viajando, estava vivendo sua vida rumo aos seus compromissos, mas no caminho ele encontrou um homem desacordado, que havia sido ignorado pelo sacerdote, pelo levita. Mas ali um samaritano, considerado pelos judeus como um desgraçado, alguém indigno, parou, cuidou do homem e arcou com todas as suas despesas. E ele lhes disse: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, se num sábado ela cair numa cova, não lançará a mão dela e a levantará? Quanto mais vale, pois, um homem do que uma ovelha? Portanto, é lícito fazer o bem nos sábados. O que Jesus está nos ensinando é que a vida é mais valiosa que a lei. Mas isso não significa que a observância ao mandamento é relativa. Significa que sua vivência deve ser sob a perspectiva da misericórdia e bondade de Deus. Há na Bíblia vários casos em que, ao invés de aplicar a punição merecida, Jesus oferece graça. Vários casos. Mas eu vou citar aqui o mais famoso, o da mulher adúltera, registrada em João capítulo 8, versículos de 1 a 11. É importante pontuar algumas coisas aqui. Ela foi pega no ato. É em flagrante. Levada até Jesus. A lei dizia que ela deveria ser publicamente apedrejada.
Isso está escrito na lei. Mas o que Jesus faz? Jesus não diz que ela é inocente. Jesus só deixa claro que as pessoas que vão julgá-la não podem fazer isso. E então, eles abandonam suas pedras e vão embora. Quando fica apenas Jesus e a mulher, ele sim poderia julgá-la. Mas ele não faz. Ele a despede em paz, dizendo: não peques mais. O que Jesus está nos ensinando aqui? A punição merecida não foi aplicada, mas sim a graça. Jesus está nos ensinando, meu irmão, minha irmã, não é que nós relativizemos a observância ou o amor a Deus ou a santificação. Ele só está nos ensinando, nos ordenando a olhar para o outro com misericórdia, dando chance, dando uma segunda chance. E por que isso? Porque cada ato de bondade reflete a imagem de Deus. Então disse aquele homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e ficou sã como a outra. Os fariseus, porém, tendo saído, formaram um conselho contra ele, sobre como o poderiam matar. Tem algo nesse texto que chama muito a atenção, e particularmente a mim, enquanto eu refletia nesse texto, especialmente dessa vez, me saltou à mente, ao coração. A verdadeira bondade enfrenta a oposição. Sim, o Senhor Jesus estava sendo bondoso, e perceba, Jesus estava num ambiente de religião. Eram os representantes de Deus da época, os fariseus, estavam ali querendo impedir a Deus de fazer o que era um ato de bondade. Mas ainda assim Jesus, ele não respeitou a atitude dos fariseus, entende? Ele foi bondoso mesmo com oposição. E por que isso? Em João capítulo 3, versículo 20 está escrito: pois todo aquele que faz o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. A oposição dos fariseus não era por amor a Deus, era religiosidade. Eles não entendiam quem Deus era de fato, e o Senhor Jesus lhes estava apresentando Deus de fato, mas eles não o reconheceram. Jesus nos ensina que a compaixão não espera a aprovação. E isso me ensina muito sobre posicionamento. Muitas vezes eu e você, enquanto igreja, nos calamos. Ficamos calados, não nos posicionamos porque nós não queremos arranjar confusão. Mas esse texto deixa claro que isso é um erro. Jesus se posiciona. Ele poderia não ter curado o homem aquele dia, poderia ter deixado para o domingo. Ele poderia não ter levantado essa decisão, ele poderia ter se omitido. Mas ele não o fez. Jesus provocou a discussão, entende? Porque para Jesus, revelar quem Deus é de fato é mais importante do que seu bem-estar. E em Atos capítulo 4, versículo 19 e 20, os apóstolos Pedro e João, eles fazem a mesma coisa. Os fariseus, os líderes da lei, estão ali ordenando que eles não preguem mais o nome de Jesus. E eles dizem: julgai entre vós se é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Essa deve ser a minha e a sua reflexão. Antes, nós devemos ouvir a quem? As pessoas ou a Deus? Nós devemos obedecer a quem? Ao que a Bíblia diz, ao que o Senhor Jesus diz? Ou as pessoas? O amor, não a guerra, não a confusão. É uma força revolucionária. Ele deve ser a motivação das nossas obras. Não é sobre colocar o nosso ponto de vista como certo. Não se trata de ter razão, se trata de ter amor genuíno. Em 1 João capítulo 4, versículo 18 está escrito: no amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o temor. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Se nós amamos a Deus de fato, nós não podemos permitir que o medo nos domine em todos os aspectos, tanto na prática do cristianismo, quanto na observância aos mandamentos do Senhor Deus. Que eu e você possamos ser uma expressão real do amor de Deus, tanto para com as nossas próprias vidas, como para com o próximo. Isso é agradável ao Senhor. Pai Santo, diante de Tua majestosa presença, nós te agradecemos pela Tua palavra eterna que nos ensina e guia.
Ao refletirmos sobre a passagem de Mateus capítulo 12, versículos de 9 a 14, pedimos que o Teu Espírito Santo nos ilumine para que possamos compreender a profundidade da Tua compaixão e misericórdia manifestadas em Jesus Cristo. Ajuda-nos a enxergar além das letras da lei e a abraçar o espírito de amor e bondade que Tu desejas que habite em nossos corações. Que assim como Jesus, sejamos promotores de cura e esperança, não nos deixando aprisionar por interpretações que sufocam a vida e a alegria que o Senhor nos deu. Concede-nos a sabedoria para viver segundo os princípios do Teu reino, onde o cuidado pelo próximo supera as convenções e onde Tua justiça é praticada com misericórdia. Que nossas vidas reflitam o amor incondicional que Jesus demonstrou, para a glória do Teu nome. Nós oramos crendo. Amém. Ajude Jesus e a Bíblia na preciosa missão de pregar o Evangelho, sendo luz em um mundo cercado de conflitos. Durante esta semana, você pode enviar sua oferta e se tornar parte ativa dessa missão. Para enviar, basta usar o número de Pix que está aparecendo na tela ou através do botão Valeu Demais, que fica abaixo do vídeo. Parte de sua oferta irá diretamente para a missão Portas Abertas, auxiliando cristãos perseguidos, e uma outra parte será enviada para o Instituto Águas Vivas, para o apadrinhamento de crianças no sertão do Nordeste. Juntos, podemos fazer a diferença, levando esperança e amor a irmãos vulneráveis. Participe conosco desse propósito, envie sua oferta. E desde já, saiba que eu e Carol louvamos a Deus por sua generosidade. O Senhor lhe recompensa 100 vezes mais. Voltando à mensagem, qual das verdades bíblicas mais falou com você? Me diga nos comentários. Neles você pode fazer o seu pedido de oração e nós estaremos orando com você e por você. E se ficou comigo até aqui, escreva aí nos comentários. Jesus é bom. Eu vou saber que você ficou comigo até o final. Eu oro para que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.